Fala aí galera, aqui quem fala é o Farmzeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo específico surgiu um pedido que eu recebi tanto nos comentários do YouTube quanto dentro do jogo, que vocês queriam, né, um vídeo completo sobre builds, relíquias e equipamento do invocador, e é exatamente isso que eu vim trazer hoje. Bom, eu vou estar cobrindo todos os tipos de build, tanto build física, híbrida, mágica, separando tudo em PvE, PvP, além dos equipamentos e as relíquias para cada tipo de variação. Mas antes da gente começar, eu vou deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, eu peguei algumas referências de jogadores experientes dentro do jogo, conversei com vários invocadores que dominam cada tipo de estilo, como físico, mágico, híbrido, para estar trazendo informações mais consistentes e explicar para vocês não só o que usar, mas também por que e como usar e como isso vai impactar a sua gameplay. Segundo, é que isso aqui é uma opinião minha e das outras pessoas que compartilham essas experiências, então Invocador é uma classe bem flexível, não existe uma build 100% fixa e definida. Se você quiser mudar, fazer alguns ajustes para o seu próprio estilo de jogo, fique totalmente à vontade. O importante é que você entenda alguns conceitos e adapte ele da melhor forma que funcionar para você. Terceiro, é que esse vídeo é voltado para o pessoal do endgame, então se você está começando agora como invocador, eu recomendo fortemente que você leia o meu guia completo do invocador, eu vou deixar aqui embaixo, porque tem muito mais detalhes do que esse vídeo, está cobrindo desde os primeiros passos até o endgame, e lá você vai entender muito bem o que fazer como um iniciante. Então eu deixei o vídeo aqui embaixo na descrição. E por último, se você já tem uma build definida, seja mágico, físico, híbrido, você não vai precisar assistir o vídeo inteiro, eu deixo sempre, né, as partes do vídeo aqui na descrição, então você pode pular direto para o que te interessa, não precisa ver 30, 40 minutos de vídeo, se é isso que vai ter esse vídeo, né? Então, se você quer esse tipo de informação específica só para sua build, você pode assistir só essa parte, mas caso você assista o vídeo todo, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito o canal. Dito isso, vamos começar. Antes de entrar nas builds, uma explicação bem rápida, porque pode estar gerando algumas dúvidas. O Invocador e qualquer outra classe no jogo possui 23 pontos de habilidade para estar distribuindo. Desses 23, 3 vêm das bênçãos estelares que você desbloqueia através dos talentos. Os outros 20 você já desbloqueia naturalmente conforme você vai aumentando seu nível do seu personagem. Então, todas as habilidades elas já começam como sendo 1/4 ou 1/5. Então, quando eu digo para você que eu aumentei o nível de uma habilidade para 2/4, significa que eu coloquei um ponto de habilidade nela. Quando eu digo que eu aumentei para 5/5, significa que eu coloquei 4 pontos de habilidade nela. E quando eu digo, por exemplo, 1/4, significa que eu não coloquei nenhum ponto de habilidade nela. É simples, mas é importante para entender qualquer build que eu vou passar por aqui. Certo, galera? Vamos estar começando aqui pela build mágica no PVP, sempre no PVP primeiramente, depois a gente vai passar pro PV, vamos falar das habilidades, das relíquias, por último dos equipamentos, e nos equipamentos em si eu tenho um adendo para falar para vocês, eu não vou estar detalhando tanto quanto as habilidades e as relíquias, porque depende muito do seu poder de compra, eu não posso chegar a falar para vocês assim, ó, comprei esse equipamento porque ele é muito caro às vezes, então vai ter às vezes que você não vai ter um orçamento tão bom para estar comprando um certo equipamento que vai ser muito caro. Então eu vou estar sempre mostrando alguns exemplos para vocês, o meta atualmente, que quase sempre vai ser o mais caro, e também uma opção que tem um desempenho também muito legal para vocês estarem usando. Primeiramente, no Invocador Mágico, tanto no PVP quanto no PV, a gente sempre vai estar utilizando o ramo da Inspiração da Floresta. É um ramo aqui que vai permitir que a gente utilize a Aura da Floresta no nosso personagem também. Na build mágica PVP, a gente tem dois tipos de variação, uma variação mais focada em dano e cura, e uma variação mais focada em cura e controle. Nessa variação mais focada em dano e cura, a gente vai estar deixando o Despertar da Fera 5/5, cura 5/5, cadeia de raio 5/5, aura da floresta 4/4, árvore a gente vai deixar 4/4, conexão da alma 4/4 e loucura bestial 3/4. Essa é uma build que a gente utiliza muito no 1v1, um 3v3, porque vai ter um dano bem legal, você vai estar conseguindo se sustentar muito bem, sustentar a fera também. Então, para esse tipo de conteúdo, ela vai ser muito bem. Agora, a variação de controle, antigamente a gente não usava isso porque normalmente a gente não tinha o símbolo da floresta pegando mais pessoas, mas graças ao balanceamento, agora ele pega em múltiplos alvos. Então, tem esse tipo de variação que vai ajudar muito, principalmente em batalhas de larga escala, como o GVG, um 5v5. Afinal, agora o símbolo da floresta ele pega mais pessoas. O Despertar da Fera, você vai deixar em 5/5, cura 3/5, cadeia de raio 5/5, aura da floresta 4/4, árvore 4/4, para você estar dando aquela cura geral no grupo. Conexão da alma 4/4, lucro bestial 3/4 e raiz 3/4. Você pode também estar deixando a raiz 4/4 se quiser, né? Tirar um ponto de loucura bestial. Mas essa daqui é uma build focada mais em controle, uma pressão que você vai estar dando dano em área, mas também o controle em área. Então é mais como se você fosse um suporte aqui, suporte na questão de controle e também na questão de cura. Então ela vai ser muito boa para esses dois tipos de situações. Vamos falar agora sobre as relíquias na build mágica PVP. Não vai estar mudando a parte das relíquias, por mais que você escolha a variação número 1, variação número 2, então vai estar sempre do mesmo jeito. A gente vai começar primeiro pela habilidade Toque Lunar, vamos falar sobre a relíquia de ataque, relíquia de defesa, relíquia de empoderamento,
relíquia de grupo, tudo nessa ordem. Quando tiver alguma variação bem importante, eu vou explicar pra vocês por que que eu acho que pode estar utilizando uma das duas, assim, mas por enquanto vai ser dessa forma. Na relíquia de ataque, a gente vai estar utilizando a relíquia da proeficiência atordoante. Na relíquia de defesa, relíquia terrível do atordoamento. Depois vamos utilizar a gran relíquia da proeficiência da punição e a relíquia de ataque unido. A escolha disso aqui é para ter um pouco mais de atordoamento, né? Aumentar o nosso atributo de atordoamento caso a gente erre e também tá tendo mais chance de atordoar com essa habilidade que tem um CD um pouco baixo, né, pro PVP. No Despertar da Fera, a gente vai estar utilizando a Relíquia da Vulnerabilidade Mágica, Relíquia Mágica do Controle Ilusório, Gran Relíquia da Estabilidade de Energia e Relíquia do Ataque Excepcional. Aqui a intenção é abaixar, né, a defesa mágica do inimigo, ter um contra-ataque através da Relíquia Mágica do Controle Ilusório, né, de stun, caso o inimigo ele te stune, ele seja stunado também, e também diminuir um pouco do quanta mana é gasta com o Despertar da Fera com a Gran Relíquia da Estabilidade de Energia. Na ordem de ataque, a gente vai utilizar a Relíquia Gélida do Cativeiro, Relíquia Mágica do Controle Ilusório novamente, Gran Relíquia da Ardiliosidade e Relíquia do Ataque Excepcional. Essas relíquias aqui também estão sendo para você estar utilizando um controle bem legal. Com a Gran Relíquia você consegue ter um alcance maior com a ordem de ataque. E as relíquias, né? Sempre as relíquias de grupo aqui, todas elas vão estar para ajudando o seu grupo. Na habilidade de cura, a gente vai estar utilizando Relíquia do Domínio Espelhado, Relíquia Terrível do Roubo Secreto, Gran Relíquia do Descanso e a Relíquia da Cura Excepcional. A intenção aqui é também utilizá-la várias vezes, como você pode ver. A cura, a gente utiliza ela muitas vezes no PVP, tantas vezes até por comodidade, assim. Então, a gente vai ter muito mais chance de estar ativando a Relíquia do Domínio Espelhado, né? A Relíquia do Espelho, utilizando ela na cura. A Relíquia Terrível do Roubo Secreto também vai ser muito boa pra gente se curar quando a gente estiver stunado. E a Relíquia do Descanso, para caso a gente, né, tenha um pouco mais de chance de estar se curando junto com a fera. Na habilidade de cadeia de raios, a gente vai estar utilizando a Relíquia Terrível da Doença, depois a Relíquia da Precisão, Relíquia da Proeficiência da Punição e Relíquia do Controle Unido. Tem uma diferença aqui que eu digo na Relíquia de Empoderamento, que a gente pode estar utilizando ou a Relíquia da Proeficiência de Punição ou a Relíquia Terrível do Controle, dependendo se você tiver uma quantidade boa de vampirismo no PVP. Então existe essa variação das duas aqui. Essas são as relíquias que você deve estar utilizando no PVP. Por último, nos equipamentos aqui tem muitas variações que você acaba vendo, né, no próprio jogo, mas o que eu recomendo para vocês aqui é vocês estarem utilizando o set tecido 34, sempre o 34, utilizando o CD, e o set leve, bota e elmo, você também está utilizando com CD para você ter um CD bem alto. Sobre os acessórios aqui em si, tem uma discordância de muitas pessoas aqui sobre os acessórios, mas eu recomendo que você pegue os acessórios 32 primeiramente, depois você pensa no 34, porque o 34 ele não tem um ganho muito grande pelo preço que ele está tendo. Então, você tem essa diferença aí, você pode estar escolhendo entre esses dois. Eu recomendo que você pegue o 32 em vez do 34 por enquanto. Depois você farma mais um pouco e pega o 34 se você quiser, ou se você quiser também pode pegar o 34 desde primeiro, só que você vai demorar muito mais tempo. Tem outra variação, como eu disse para vocês, que vocês utilizam o Mermin tecido para vocês terem um aumento maior de dano e de cura, através, né, da habilidade do Mermin que aumenta em 30% o seu dano mágico. Então, essa habilidade aqui do Mermin, ela permite que você dê mais dano, dê mais cura. Então é bem variante assim, só que você acaba perdendo um pouco de resiliência. Então, né, utilize ela caso você tenha os braceletes e utilize também algum pergaminho de resiliência para você, né, não tá perdendo tanto defesa assim. Passando agora pro PvE, a gente vai estar utilizando a build mágica da seguinte forma: Despertar da Fera 5/5, Toque Lunar 5/5, Cura 5/5, Cadeia de Raios 3/5, Aura da Floresta 4/4, Loucura Bestial 4/4 e Concentração Dupla 4/4. O objetivo desse tipo de build aqui é você não depender tanto de grupos, ter uma cura constante, né, um sustain bem alto através disso, ter um dano em área contínuo. Vai ser excelente quando você tiver, por exemplo, contra muitos mobs, então ela vai ser muito boa para esse tipo de situação. Dano em algo único não vai ser tão forte quanto um físico. Às vezes você também vai ter que estar desviando o agro da fera para você mesmo, né? Mas como você vai ter a aura da floresta com você também, né? Você vai poder estar utilizando a aura da floresta. Então, tendo um pouco de vampirismo, você vai poder estar se curando isso tão muito bem. Sobre as relíquias na build mágica do PV no toque lunar. Na relíquia de ataque a gente vai estar utilizando relíquia do veneno mágico, depois relíquia gélida da fúria, gran relíquia da proeficiência de punição e relíquia do ataque unido. Por que a gente vai estar utilizando a relíquia do veneno mágico aqui e não relíquia de atordoamento? Porque a gente vai estar tendo um dano contínuo um pouco maior. Isso vai significar mais cura, caso você tenha vampirismo, então isso vai ser muito bom. No Despertar da Fera vai ser a relíquia da vulnerabilidade mágica, relíquia da grandeza mágica, gran relíquia da estabilidade de energia e relíquia do ataque excepcional. Novamente, né, a da vulnerabilidade mágica aqui pra gente estar causando um pouco mais de dano mágico no inimigo. Isso vai ser muito bom quando a gente tiver contra alvo único, pra estar causando um pouco mais de dano.
Na ordem de ataque, na relíquia de ataque, a gente vai estar utilizando a relíquia da vulnerabilidade física. Por mais que você não tenha um dano mágico, um dano físico, na verdade, muito legal, ainda assim a sua fera ela causa dano físico baseado tanto no seu dano mágico quanto no seu dano físico. Então vai ter um dano um pouco maior. Na relíquia de defesa vai ser a relíquia da grandeza física, gran relíquia da ardilosidade e relíquia do ataque excepcional. Na cura, a gente vai estar utilizando a Relíquia da Amorosidade, que vai estar diminuindo, né, a velocidade de ataque do seu inimigo. E na Relíquia de Defesa, a gente tem duas opções. Sempre quando tiver duas opções assim, eu vou falar para vocês. Que seria a Relíquia da Destreza, que a gente tem 10% de chance de aumentar a nossa recarga de habilidade, o que é muito bom. E também a Relíquia de Grandeza Mágica, que a gente aumenta em 10% o nosso poder mágico. Então você tem entre essas duas escolhas. Se você tiver necessitando um pouquinho mais de poder mágico, você pega essa. Mas se você perceber que você precisa um pouco mais de recarga, às vezes para deixar a Aura da Floresta 100% ligada, pega a de recarga de habilidade, que vai ser muito boa também. Na relíquia de empoderamento, continuando na cura, né? Gran relíquia de descanso e depois relíquia da cura excepcional. Por último, na cadeia de raios, a gente vai estar utilizando relíquia terrível da doença, relíquia da precisão, caso você não tenha uma precisão tão alta, mas a maioria das vezes você vai precisar dela porque às vezes você não vai estar utilizando, por exemplo, a nossa bênção da lua, que agora está dando precisão também. Depois, na relíquia de empoderamento, gran relíquia da proeficiência de punição e relíquia do controle unido. Eu disse para vocês agora mesmo, né, sobre vocês não utilizarem a bênção da floresta, é porque nessa build aqui vocês vão estar utilizando outro tipo de talento, que seria o talento que aumenta o dano da hora da floresta, para vocês estarem dando um pouco mais de dano mágico. Na parte dos equipamentos no PV, a gente vai estar sempre utilizando a massa 34 de craft e também os acessórios com força de acerto crítico. Por que a gente não vai estar utilizando os acessórios com força de habilidade? Porque eles aumentam as habilidades do personagem, né? O dano das habilidades do personagem, mas não aumentam o dano das habilidades da fera. Então, quando a gente utiliza a Aura da Floresta que a gente usa na gente, ela vai ser aumentada com a força de habilidade. Mas a Aura da Floresta utilizada na fera não vai ser aumentada. Então é por isso que a gente vai utilizar a força do acerto crítico para estar aumentando tanto o nosso quanto o da fera através do crítico, então vai ser muito bom isso. Temos essa variação aqui com o Merme, mas também tem a variação que você pode utilizar o set castelo completo, que você também vai ter um dano bem legal. Eu recomendo que você utilize com o CD, para você ter um CD ainda maior, né? Porque o importante aqui no invocador mágico no PV é a gente ter um CD bem alto para podermos estar utilizando a Aura da Floresta a todo momento. Passando para a próxima parte do vídeo, agora a gente vai falar sobre a build do invocador físico, começando sempre pelo PVP. E essa é uma build que quase não aparece muito hoje em dia, o motivo é bem simples, a gente tem uma perda de sustain bem alto, tanto seu quanto da fera, você abre mão do suporte, da cura, para estar extraindo o máximo de dano possível no seu auto-ataque, focando sempre em um alvo único. O resultado é um dano bem grande, já vi vários invocadores físicos na arena batendo entre 2 a 3k de dano em um único ataque e sem esforço. Eu cheguei a conversar com alguns poucos invocadores que usam, né, essa build física na arena, e a distribuição de habilidades deles costumam ser da seguinte forma: Despertar da Fera 5/5, Cadeia de Raios 5/5, Ordem de Ataque 5/5, Cura 4/5 e a cura 4/5 pode estar gerando algum tipo de dúvida, já que ela escala com o dano mágico, né? Mas o problema aqui, né, o ponto aqui, na verdade, é que a cura inicial é baseada no HP máximo, não no dano mágico. Então, como alguns invocadores físicos costumam ter um HP muito alto, tanto seu quanto da fera, assim como qualquer variação de classe, né? Essa cura inicial ela entrega um valor bem decente, não chega perto, né, da cura de invocador mágico, mas já ajuda muito você a não cair em 2, 3 tapas de um Ranger, por exemplo. Seguindo, você vai colocar a Conexão da Alma 4/4, Loucura Bestial 4/4 e Bênção da Lua 3/4. Aqui, para deixar bem claro, né, o objetivo não é a sobrevivência, é o dano, por isso que o ramo escolhido foge um pouco do padrão do invocador mágico. O foco aqui é o ramo União do Guardião para a gente estar extraindo o máximo de dano possível por conta do dano que a gente recebe utilizando partes do set. Sendo leve, a gente vai ter um aumento de dano bem grande. Continuando aqui agora e falando sobre as relíquias na build física PVP, na habilidade Toque Lunar, a gente vai estar sempre começando pela mesma ordem: relíquia de ataque, relíquia de defesa, relíquia de empoderamento e por último relíquia em grupo. Na relíquia de ataque a gente vai estar utilizando a relíquia gélida do congelamento, depois relíquia terrível do atordoamento, e na relíquia de empoderamento nós temos duas opções: ou utilizar a relíquia mágica da vida mortal, que restaura 50% da vida ao matar o inimigo, ou a gran relíquia da alta maestria, que tem 10% de chance de usar uma habilidade sem recarga. Essa segunda opção ela é muito boa quando você quer manter o seu efeito negativo, né, o efeito negativo do toque lunar, que aumenta o dano que a fera causa naquele alvo, muitas vezes. Então, tipo, você utilizou, o inimigo acabou resistindo, você quer utilizar novamente para ele não resistir, então você tem essa opção. E por último, na relíquia em grupo, a gente utiliza a relíquia de ataque unido. No Despertar da Fera, relíquia de ataque, a gente vai estar utilizando a relíquia gélida do cativeiro, depois relíquia mágica do controle ilusório, depois gran relíquia da estabilidade de energia e relíquia de ataque excepcional.
Na ordem de ataque, a gente tem duas opções na relíquia de ataque. Seria, primeiro, a relíquia terrível da infecção, que tem 15% de chance de aplicar deteriorização no inimigo, que reduz 5% da vida máxima a cada 5 segundos, ou a relíquia da vulnerabilidade física, que tem 15% de chance de diminuir em 15% a defesa física, ou seja, você vai estar batendo mais nele por conta dessa diminuição de defesa física. Na relíquia de defesa, utilizamos novamente a relíquia do controle ilusório, depois a gran relíquia da ardiosidade e, por último, a relíquia de ataque excepcional. Na cura vai funcionar da mesma forma, a gente vai estar utilizando a relíquia do espelho, né, domínio espelhado, depois na relíquia de defesa, relíquia terrível do roubo secreto, gran relíquia de descanso e depois relíquia da cura excepcional. Na cadeia de raios, na relíquia de ataque, utilizamos a relíquia terrível da doença, depois relíquia gélida da perfuração, depois relíquia terrível do controle. E por último, na relíquia em grupo, utilizamos a relíquia de subordinação unida. Agora, sobre os equipamentos na build física no PVP, nós não temos tantos exemplos assim no jogo de invocadores que utilizam esse tipo de build no PVP atualmente, mas acredito eu que a maioria utiliza a lança 34 da Primavera, que tem 10% de força de ataque, 11% através dos talentos, além de também utilizar o Cristal de Ferocidade para você ter um dano aumentado. Sobre os acessórios, você vai estar utilizando os acessórios de competidor para estar aumentando ainda mais o seu dano. Deixando os equipamentos de lado e focando novamente na build física do invocador, só que dessa vez no PV, acredito eu que é o estilo de build, né, mais utilizada no endgame pelos invocadores, porque ela proporciona um máximo de dano em alvo único, e a maioria ela acaba querendo isso, então eu perguntei para alguns invocadores físicos, né, qual seria o tipo de build adequada, e a maioria, né, falou em builds parecidas com isso, então o Despertar da Fera fica em 5/5, Ordem de Ataque 5/5, Toque Lunar 5/5, Loucura Bestial 4/4, Bênção da Lua 4/4, Concentração Dupla 4/4 e Conexão da Alma 3/4. Essa build aqui ela é totalmente focada no ataque básico da fera, então você vai estar aproveitando a sinergia que a gente acaba tendo entre a ordem de ataque e o toque lunar para estar causando o máximo de dano. E a Conexão da Alma a gente deixa em 3/4 para estar oferecendo um sustain melhor para nós, para não estarmos morrendo tão facilmente. Os pontos fortes dessa build, eu diria, é que ela tem um dano em alvo único muito alto. É o melhor entre todas as outras variações, então você vai ter um dano em alvo único muito bom. Vai estar sendo muito bom você estar utilizando ela contra bosses com muita vida, inimigos em single target, então ela vai ser muito boa para isso. O dano em área você vai conseguir através do quinto ataque e vai ser um dano em área considerável, não vai ser tão melhor assim como a build de dano mágico, mas ela vai estar tendo pouco sustain, você vai estar só conseguindo sustentar a fera através da loucura bestial e muitas das vezes você novamente vai ter que estar desviando o agro da fera para si mesmo, para ela não acabar morrendo. Passando para o próximo quadro aqui, falando sobre as relíquias na build física do PV, na habilidade Toque Lunar, a gente vai estar utilizando na relíquia de ataque, a relíquia de Proeficiência Atordoante, depois relíquia Gélida da Fúria, Gran Relíquia de Alta Maestria e relíquia de Ataque Unido por último. Novamente aqui a gente vai estar utilizando a relíquia de empoderamento Gran Relíquia da Alta Maestria para a gente ter o efeito do Toque Lunar mais vezes, o que significa que a gente vai ter um dano maior com a nossa fera. Na habilidade Despertar da Fera, na relíquia de ataque de vulnerabilidade física, depois relíquia de agilidade, gran relíquia de estabilidade de energia e relíquia de ataque excepcional. Essa relíquia de agilidade é de que a gente vai estar utilizando para estar aumentando o nosso ataque speed, o que significa que o invocador ele também vai estar causando muito dano aqui nesse tipo de build, o que é importante aqui na build física. Na ordem de ataque aqui a gente vai estar utilizando novamente a relíquia da vulnerabilidade física, relíquia da grandeza física, depois gran relíquia da ardilosidade e por último relíquia de ataque excepcional. Essa daqui, novamente, é para a gente estar aumentando o nosso dano, diminuir a defesa física do inimigo e assim, né, tá causando mais dano. Na questão da cura aqui, na relíquia de ataque, nós temos duas opções. Ou tá utilizando a relíquia da amorosidade, que a gente diminui em 30% a velocidade de ataque do inimigo, ou tá utilizando a relíquia terrível da infecção, que a gente tem 15% de chance de aplicar deteriorização. Eu já expliquei para vocês como funciona, né? Reduz em 5% a vida máxima a cada 5 segundos. Eu utilizaria aqui uma dessas duas, mas isso fica a sua escolha. Na relíquia de defesa utilizamos novamente a relíquia de agilidade, depois gran relíquia de descanso e depois, por último, relíquia de cura excepcional. Na cadeia de raios a gente vai estar utilizando a relíquia terrível da doença, depois relíquia gélida da perfuração, depois gran relíquia da proficiência de punição e por último relíquia do controle unido. Sobre os equipamentos no PvE, a gente vai estar sempre priorizando estar utilizando os dois Mermen, ou seja, vamos estar utilizando o peito e a luva Sabedoria Invisível, elmo e bota Retribuição Fatal.
Agora, a questão do equipamento, assim, né, da arma que você vai estar utilizando depende. Você pode estar utilizando uma espada, você pode estar utilizando um machado, pode estar utilizando uma lança, né, por mais que ela tenha um pouco de dano mágico, ela ainda vai ter um dano físico maior. Então, a maioria das coisas você vai estar utilizando isso. Os acessórios, você vai estar utilizando acessórios de dano físico, principalmente acessórios que tenham força de ataque. Isso vai ser o seu primordial aqui. Os atributos que você vai estar utilizando é força de ataque, perfuração também. Então, é um tipo de vídeo que você vai estar gastando muito, mas vai te entregar muito dano também. Uma outra opção que você pode estar fazendo também, que não é tão cara quanto isso, é você estar utilizando o equipamento completo 32 ou o equipamento level 30 do castelo, utilizando ele com CD e dano físico. Esse equipamento também vai ter um desempenho muito legal, você pode estar utilizando isso também para dar aquele dano bem maneiro, mas você não vai estar alcançando aquele dano absurdo que você acaba vendo através dos vídeos com essa classe. Então é isso, vamos estar passando para o próximo. Finalmente chegamos na parte do invocador híbrido, que é um tipo de invocador sobre o qual eu tenho um pouquinho mais de propriedade para estar falando, então eu vou estar explicando alguns conceitos importantes aqui para vocês. E o primeiro deles é que o invocador híbrido ele não é o melhor invocador em questão de dano em alvo único, ele também não vai ser o melhor em questão de dano em área. Esses papéis eles vão ficar mais para o invocador físico, para o invocador mágico, porém o híbrido ele compensa muito isso por conta da sua flexibilidade. Ele chega bem perto do dano single target do invocador físico, utilizando o ataque básico da fera junto com a aura da floresta, e também chega muito perto do dano do invocador mágico em área, né? Não igual, nunca vai superar, mas chega muito próximo o suficiente para estar mantendo um desempenho constante em ambos os cenários, ou seja, você não vai precisar ficar trocando toda hora. Isso faz com que o invocador híbrido, na minha opinião, seja muito bom para você estar utilizando em DGs, no Open World, em conteúdos variados, principalmente em situações onde outros tipos de builds acabam sofrendo. Por exemplo, a build física ela não tem um dano em área contínuo muito bom, então acaba sofrendo um pouco, por exemplo, no Templo Mítico. Já a build mágica, ela sofre por não ter um impacto tão grande em alvo único, então ela não vai estar matando aqueles bosses com muita vida com mais facilidade. E o invocador híbrido ele consegue compensar essas duas limitações muito bem. Outro ponto forte nessa build é o sustain. Eu considero para mim que o invocador híbrido ele tem um melhor sustain entre os invocadores, justamente porque ele recebe sustain, né? A fera ela acaba recebendo sustain tanto do talento da loucura bestial quanto pela habilidade de cura. Então isso garante uma sobrevivência muito mais sólida ao longo do tempo. Então nesse caso, quem vai estar tankando aqui no invocador híbrido vai ser praticamente a fera o tempo todo. A flexibilidade de dano aqui você vai ter tanto em alvo único quanto em dano em área, e você não precisa ficar desviando o agro da fera ou tá reposicionando toda hora para estar conseguindo jogar. Porém, é como eu disse, essa build ela exige alguns ajustes bem importantes, principalmente na questão dos atributos. Você vai acabar tendo que conseguir penetração, precisão, crítico, tudo isso bem alto para ficar manobrando bem essa parte. É uma build que você vai estar utilizando muitas habilidades também, porque o invocador híbrido ele precisa manter toda hora os atributos sempre em nível muito alto para estar funcionando muito bem. Passando agora para a questão de distribuição de pontos de habilidade na build híbrida, aqui eu vou falar somente no PvE, porque eu não posso afirmar para vocês que a build híbrida no PvP seja muito boa, eu não tenho tantos exemplos concretos assim, e eu também não conheço muitos jogadores que utilizam esse tipo de build no PvP. Então eu vou estar falando somente aqui a base, né, que você vai estar utilizando exclusivamente no PvE. Caso, né, em algum momento eu faça esse tipo de build no PvP, uma coisa que eu vou fazer assim, né, eu vou estar fazendo alguns vídeos para vocês explicando se ela é viável ou não é viável, mas por enquanto eu não recomendo você estar utilizando. Na distribuição de pontos, eu recomendo a seguinte coisa: Toque Lunar 3/5, Despertar da Fera 5/5, Cura 5/5, Loucura Bestial 4/4, Concentração Dupla 4/4, Aura da Floresta 4/4, Bênção da Lua 4/4 e Conexão da Alma 2/4. Essa build aqui ela deve ser utilizada em conjunto com o ramo de talentos da União do Guardião, que é um ramo voltado principalmente para builds híbridas. Então aqui a prioridade é claramente a cura da sua fera. Essa distribuição ela vai estar garantindo um sustain bem alto, tanto pela habilidade de cura quanto pela loucura bestial, então o que torna essa build bem segura de você estar jogando. Ela é bem estável e eficiente, entrega um dano consistente. O ganho aqui é bem interessante porque você vai ter um desempenho que melhora conforme você vai acabar evoluindo, liberando algumas partes dos talentos, buffs de guilda, buffs permanentes, então ela vai estar se ajustando naturalmente conforme você vai ficando mais forte. Mas é claro, tem algumas variações. Eu mesmo fiz uma variação dessa base dessa build, que é a que eu utilizo atualmente. Por exemplo, eu utilizo Toque Lunar 3/5, Despertar da Fera 5/5, Ordem de Ataque 3/5, Cura 4/5, Loucura Bestial 4/4, Aura da Floresta 4/4, Bênção da Lua 4/4 e Concentração Dupla 4/4. Mesmo que a minha cura ela esteja em 4/5, eu não sinto nem um pouco na falta de cura, porque a Loucura Bestial atualmente ela tá curando um pouco mais, né, devido ao balanceamento que a gente acabou tendo. Então, cerca de 43% de cura, que é o que eu tenho na cura atualmente, já é muito bom para estar sustentando a fera.
Mas é claro que em algum momento eu vou acabar trocando isso, porque para mim hoje os invocadores híbridos e físicos eles acabam tendo um probleminha bem específico, que é o excedente de atributos. Por exemplo, atualmente eu tenho 38,2% de crítico, 43,2% de precisão e 39,6% de penetração. Isso quando eu utilizo a habilidade Bênção da Lua. Quando eu utilizo a habilidade do Merme Tecido, o meu crítico ele chega a quase 60%, e quando eu for utilizar a habilidade do Merme, a minha precisão e a minha penetração elas vão ultrapassar o limite. Por exemplo, a minha penetração ela vai subir para 54,6%, e esses 4,6% eles vão ser simplesmente desperdiçados. Então o que eu preciso fazer aqui é estar manobrando a minha build para que eu não tenha uma perda tão grande e redistribuir esses atributos para algo que realmente vai me ajudar. Pensando nisso, a minha build final ela vai estar utilizando dois Mermins, pelo menos no meu caso, como invocador, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou estar retirando um ponto da Bênção da Lua, e esse ponto ele não vai me fazer falta nenhuma, porque eu não vou ter nenhuma perda na penetração, ela vai continuar acima do limite, e eu também não vou ter nenhuma perda no crítico, porque o crítico também vai ficar acima do limite. Eu também não vou perder precisão, porque é um motivo bem simples, né? Eu acho que eu já comentei isso no último vídeo. A precisão da Bênção da Lua ela vai ser sempre 10%, independente do nível da habilidade. Então não importa se eu deixar ela 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, o valor da precisão sempre continua o mesmo. Então vou estar deixando a Bênção da Lua em 3/4 e investir um ponto em ordem de ataque. Com isso a minha build final ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou estar deixando o Toque Lunar 3/5, Apertada Fera 5/5, Ordem de Ataque 4/5, Cura 4/5, Loucura Bestial 4/4, Concentração Dupla 4/4, Aura da Floresta 4/4, Bênção da Lua 3/4. Dessa forma eu vou estar evitando um excedente de atributos, eu vou perder 2 segundos na Bênção da Lua, mas esse ganho vai ser muito eficiente na questão do meu dano, que vai compensar bastante. Outra mudança importante aqui é no caso da precisão. Atualmente eu falei para vocês que eu tenho 43,2% e eu vou ganhar mais 15%, então eu vou ficar com muito excedente de precisão. E para isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar retirando alguns anéis, muitos invocadores, né, eles utilizam anéis de precisão, e eu vou estar retirando esses anéis de precisão que eu utilizo atualmente para estar utilizando anéis de recarga. Assim eu vou perder um pouco de precisão, vai ser 7,2%, se eu não me engano, mas esse 7,2% não vai me fazer falta nenhuma, porque eu já ainda vou continuar com o excedente de precisão. Então vai ser um ganho muito bom na questão de recarga de habilidade, o que vai ser extremamente vantajoso para minha build. Passando agora para as relíquias na build híbrida do invocador, a gente vai estar começando pelo Toque Lunar, sempre. Está começando pela relíquia de ataque, relíquia de defesa, relíquia de empoderamento e por último na relíquia de grupo. Na relíquia de ataque a gente vai estar utilizando a relíquia do veneno mágico, depois relíquia gélida da fúria, gran relíquia da proeficiência da punição e por último relíquia do ataque unido. No despertar da fera a gente vai estar utilizando a relíquia da vulnerabilidade física, e na questão da relíquia de defesa a gente vai ter duas opções. Ou a gente pode estar utilizando a relíquia de agilidade ou a relíquia de grandeza mágica. Essa opção fica para você. Na relíquia de empoderamento vamos utilizar a gran relíquia da estabilidade de energia e por último, relíquia de ataque excepcional. Na ordem de ataque a gente vai estar utilizando novamente a relíquia de vulnerabilidade física, relíquia da grandeza física, gran relíquia da ardilosidade e por último, relíquia do ataque excepcional. Na cura a gente vai estar usando a relíquia de amorosidade, relíquia da grandeza mágica, gran relíquia do descanso e por último, relíquia da cura excepcional. Na cadeia de raios, na relíquia de ataque, a gente vai estar utilizando a relíquia da terrível doença, depois relíquia da gélida da perfuração ou a relíquia de precisão, dependendo se você tiver precisão de precisão ou se você quiser, né, um pouco mais de ataque penetrante. Na relíquia de empoderamento, a gran relíquia da proeficiência em punição e por último, a relíquia do controle unido. Sobre a questão de equipamentos do invocador híbrido, existem muitas variações, eu já falei inclusive lá no meu guia, então vai depender muito de como você quer montar o personagem, porque dá para fazer esse tipo de vídeo com diferentes formas. No meu caso e na minha opinião, o meta atualmente é você utilizar dois mermen, tanto leve quanto tecido, mas isso não é uma regra. Você pode, por exemplo, usar um mermen de tecido, focando sempre no peitoral e na luva para estar conseguindo aquele dano mágico, e combinar algo como o elmo e a bota de recarga. Uma outra opção é você utilizar o equipamento de tecido do castelo, que aumenta o dano mágico, ou partir para o equipamento leve do castelo que aumenta o dano físico e também o CD. Ou seja, depende muito de que você quer priorizar na sua build. A opção dos dois mermen que eu comentei para vocês é a que eu estou considerando meta. Mesmo assim, eu nunca vi, né, muitas pessoas testando essa variação. E eu vou estar testando. Eu vejo muitos invocadores físicos tá testando isso, mas eu vou estar testando também, né? Porque eu acredito que com bastante certeza isso pode melhorar ainda mais o meu dano como invocador híbrido no PvE. No demais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, então, por favor, deixe seus likes, se inscrevam no canal e deixe nos comentários ideias que vocês querem que venha por aqui, né? Eu já tenho algumas ideias em mente. Uma delas, por exemplo, é falar sobre conteúdo de alto nível, como tumba, torre e posto, que chegou recentemente. Pelo menos eu até hoje não vi muitos vídeos do Asper Online falando
como fazer esse conteúdo de uma forma bem organizada. Então é algo que eu quero estar trazendo para vocês, mas eu preciso muito do feedback de vocês para saber se é esse tipo de vídeo que vocês realmente têm interesse. Então eu vou continuar falando bastante sobre o Invocador, porque é uma classe que eu gosto muito e sobre a qual eu gosto de trocar ideias. Então, caso você tenha alguma ideia para falar para mim, eu quero esse tipo de conteúdo aqui do Invocador que você pode estar trazendo no canal, então manda para mim nos comentários do vídeo ou até mesmo me chamando no PM do jogo. Então é isso, né? Eu vou estar sempre por aqui para estar trocando ideia com vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.